vai falar com algo que eu estava estudando hoje. Como se eles têm qualquer vontade de te manifestar, perguntar, falar, qualquer coisa que passa pela cabeça, pela mente, pensamento. Só levantar a mão. Deixa eu outro assunto. O objetivo aqui não é doutrinar ninguém, mas é expandir tanto o número de possibilidades que se chega ao entendimento que nenhuma possibilidade é o caminho. Não existe receita de bolo, não existe caminho certo. Cada um tem o seu. Certo? Então vamos começar. Hoje um colega nosso pediu para falar sobre, como é que é? Perturbações. Perturbação, dentro do que se entende na espiritualidade, a gente vai trabalhar como sendo expiação. Então hoje nós vamos trabalhar a perfeita compreensão sobre a expiação. Né? E vai começar dizendo o seguinte, é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, ou a perturbação. Então, segundo o Livro dos Espíritos, Estudo da Verdade, o mentor do Espiritismo, a gente vem aqui mesmo para passar pelas perturbações da vida. A gente vem aqui para passar por problema, por dificuldade. Porque de lição a gente pode tirar quando tudo está bem. Quando tudo acontece do jeito que a gente quer. Quando nós somos os reizinhos do mundo. O que a gente tira disso? Nada. Absolutamente nada. A gente só demonstra o quanto a gente gosta de passar bem. O Espírito da Verdade ensinou que o fundamento de uma encarnação é levar o ser a atingir a perfeição. Então o que a gente faz aqui, está encarnado, o que fundamenta isso, ou seja, o motivo de estarmos todos aqui, é dar oportunidade para cada um, de acordo com as suas obras, para chegar à perfeição. O caminho para essa elevação se dá de duas formas: missão e expiação. Então nós vamos chegar à perfeição de duas maneiras: ou por missão ou por expiação. Missão são os trabalhos pedidos pelo ser para executar quando na carne. Expiação é sofrer as consequências de algo que se causou anteriormente. Então a expiação está muito focada naquilo que a gente vai dizer aqui, que você é herança de você mesmo. Ou. As duas coisas acontecem. Então, alguns veem como encarnação fundamentada de uma missão, ou seja, de colocar algo à obra, de se colocar a serviço de Deus, colocando à frente o propósito e não o seu individualismo. E uma imensa maioria vem numa proposta de expiação, ou seja, de passar pelas coisas que acontecem na vida, amando a Deus sobre todas as coisas do coração como a si mesmo, seja lá o que for. Para passar pelas consequências de atos cometidos anteriormente, o Espírito da Verdade afirma que é necessário sofrer as vicissitudes da existência corporal. E o vocábulo vicissitude é definido no dicionário como mudança ou variação das coisas que sucedem. Portanto, a expiação consiste na mudança ou sucessão de acontecimentos na vida de um ser. Então, em alguns momentos a gente tem saúde, em outros doença. Em alguns momentos nós nos sentimos amados, em outros nos sentimos rejeitados. Em alguns momentos nós temos uma situação financeira boa, em outros momentos nós temos uma situação financeira complicada, escassa. Essa é a vicissitude, as alternâncias de posição que a gente tem na vida.
Em alguns momentos nós nos sentimos completos, em outros totalmente vazios. Porque essas alternâncias de posição, elas estão puramente aqui dentro. Porque para aquele que é acostumado a viver, sei lá, com um padrão de vida de gasto, 100 mil reais por mês, se ele receber 10 mil reais mensais, para ele está passando um momento de dificuldade extrema. Porque ele não sabe viver com 10 mil. Aquele que vive com 1.000 reais por mês, se passar a receber 10 mil, vai passar por um momento de pujança. Por quê? Porque ele sabe viver com 1.000, com 10, então vai ser muito mais fácil. Então isso também é mental. É sentimental. Toda essa proposta é sentimental. E como a gente vive isso? Cristo respondeu: amando a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não importa se é com 1 ou com 10, não importa se é com 100 ou com 10, colocando Deus, ou seja, o todo, na frente do teu individualismo. Se colocando a serviço do todo e não buscando o que tu acha, quer, espera, pensa, gosta. Aliás, a vida vem justamente para demonstrar que a gente não vai ter o que quer, pensa e gosta. Só para isso, para mostrar que a gente pode coexistir com a escassez dos nossos anseios, com paz, harmonia e felicidade. Como espiar sem que os acontecimentos alterem-se constantemente? As variações dos acontecimentos são consequências de algo que o próprio ser fez anteriormente, e não um ato praticado por outro para feri-lo, magoá-lo ou contrariá-lo. É Deus, causa primária de todas as coisas, que comanda essas variações, pois elas são o fundamento da existência. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, a gente não vem aqui para trabalhar das 8 às 18, com 1h30 de intervalo, e comprar um apartamento, uma casa, um carro. Para isso é irrelevante. Agora, como a gente tem, como nós nos comportamos, como nós levamos sentimentalmente, ou seja, como nós trabalhamos o nosso amadurecimento emocional, tendo emprego ou não, isso conta. Como nós levamos emocionalmente, se nós estamos doentes ou sadios, isso conta. Como nós levamos emocionalmente, se nós estamos com uma pessoa que nós estamos apaixonados ou não, isso conta. É isso que a gente veio fazer aqui. Passar pelas alternâncias de situações, tendo um mesmo sentimento, ou seja, uma mesma proposta de existência, colocando Deus acima de todas as coisas. Ou seja, colocando o teu relacionamento com Deus acima de tudo que tu quer, de todas as tuas posses, paixões e desejos. É só isso. O ser que imagina que vem a matéria carnal para ter uma vida estável, ou seja, para passar apenas por situações que lhe são confortáveis, certas, justas, nega-se a expiar seus atos anteriores, não cumprindo um dos fundamentos da encarnação, não alça a perfeição, objetivo primeiro da existência carnal do ser universal, ou seja, aquele que não se entrega a esse processo de vivenciar os grandes extremos das polaridades das situações da vida e fica sempre buscando, luta ferozmente para que as coisas se alternem, ao invés de compreender a coexistir com harmonia com o que sucede, porque o que sucede é a vontade de Deus. Esse tem que ficar retornando, para passar por isso tantas vezes quanto forem necessárias, sempre num grau de aflição maior, até que compreenda. A proposta é uma proposta de amor.
a proposta de colocar o todo na frente dos teus anseios. O errado é uma vicissitude, uma variação do certo do ser, que deve ser vivenciada pelo Espírito para alcançar a perfeição. Da mesma forma, o sujo, o feio, o desarrumado. Todas estas situações são comandadas por Deus, causa primária de todas as coisas, com o objetivo de fazer o ser chegar à perfeição. Então, tudo aquilo que te incomoda aparece na tua vida só porque te incomoda. Se não te incomodasse, nem aconteceria. Mas te incomoda para quê? Para que tu possa mostrar para ti mesmo que tu pode coexistir com isso, com paz, harmonia e felicidade. Porque senão somos todos como as crianças do mercado querendo o chocolate que o pai não pode comprar naquele momento. E fica batendo o pé e se joga no chão. Infantis, emocionalmente. Porque eu quero isso, porque eu quero. Porque eu sei como o universo tem que andar. E ele tem que andar, eu sendo reizinho, todos se sujeitando às minhas vontades. Esse é o ser imaturo. No entanto, todas essas vicissitudes nascem das verdades individuais do ser. Todas essas alternâncias de posição nascem das coisas que a gente acredita serem certas. Nada pode ser considerado errado sem que comparado a outro que é definido como certo. Só existe um errado porque a gente já definiu algo como sendo certo, como sendo bom, como sendo gostoso, como sendo agradável. Apenas quando houver um padrão que determine o certo, poderá o Espírito qualificar o acontecimento como errado. Então nós temos um amigo que, não vou dizer quem é porque eu não gosto de expor ninguém, que toda vez que ele chegava em casa ele tinha um problema sério. Alguém estava usando o banheiro. E ele tinha um tempo cronometrado para poder tomar banho, fazer a higiene pessoal dele e depois vir para cá. Ele mora nessa casa. Tu conhece a casa? Quanto tempo mais ou menos no esse cara tinha morado naquela casa lá? Ele construiu a casa? Há quantos anos? Uns 30 anos mais ou menos atrás ele construiu a casa. E quando ele construiu com 2 banheiros? Sim. Então durante 30 anos tinha um segundo banheiro que ele nunca usou. Até que veio alguém e disse, mas se tu quer tanto usar um banheiro, não tem outro lá? E parece que a coisa ficou um pouco mais tranquila. Parece, é um amigo nosso, não vamos pôr ninguém. Mas durante 30 anos ele ficou brigando porque queria usar o banheiro e tinha alguém lá. Sendo que tinha outro do lado, só entrar e usar agora. Não precisava nem, não era nem no. Antigamente era as patentes fora, né? Era longe. Não era no relento, nem no relento. Era só abrir outra porta. Mas a gente se condiciona ao que a gente quer, não ao que está na nossa cara. Ou seja, que não precisa ser do jeito que a gente quer para o mundo se resolver. Então, quando alguém disse que o certo é usar aquele banheiro, já determinou que o errado é que quando quer usar, alguém está usando. Isso a gente faz o tempo todo na vida. Com tudo que a gente alega como certo, é porque existe uma maneira de alguém fazer errado. E quando a gente faz isso, a postura sentimental e emocional que a gente tem é uma postura de posse, ou seja, de querer determinar como as coisas têm de ser feitas. Até porque só tem um que sabe fazer as coisas, que sou eu. Né? Todo mundo faz errado. Né? Não é assim que esquece. Só o meu
jeito é certo, todo o resto do universo é errado. Isso é ser emocionalmente imaturo. Assim, se um dos objetivos da encarnação é passar pelo errado sem apontar erros, é necessário que o espírito abandone os seus padrões. Enquanto eles estiverem presentes, não haverá como se atingir a perfeição. Ou seja, enquanto eu mentalmente vou conseguir determinar como tudo e todos têm de ser, eu nunca vou alcançar essa perfeição. Porque eu quero que o tudo, todos, Deus, se ajuste à minha imposição. O Espírito não vem à carne para atingir o gozo do seu querer, mas para amealhar bens do céu, ou seja, suportar as vicissitudes da existência material, apegar-se aos conceitos do que acha certo como leis, de cujo cumprimento é necessário para a felicidade, é negar a expiação. Então, a gente vem aqui para passar por essas situações de altos e baixos, né? Com maturidade emocional. Quando a gente trabalha querendo determinar como tudo tem que ser e como todos devem ser, a gente está negando essa situação de suportar as vicissitudes da existência material. E com isso nós estamos entrando em conflito com toda essa proposta. Com isso, o que acontece? O presente que a gente ganha com isso é o sofrimento. Esse é o presente de todos aqueles que negam essa proposta. Sofrer. Porque vivem contrariados com tudo que a vida dá. Aí quando a vida dá um carro, é um carro mais novo. Aí depois a vida dá um carro mais novo. Quando eu quero caminhonete. Aí depois a vida dá a caminhonete. Então, eu quero carro importado. E a vida dá um carro importado. Não, mas eu quero caminhonete importado. Aí eu quero avião, helicóptero, nave espacial, eu quero uma lua. Esses nunca vão ser felizes. Porque vão estar sempre correndo atrás do rabo. Porque na verdade não sabem o que querem. E nunca vão alcançar coisa alguma para si mesmos. Todas as situações de uma existência onde os desejos do ser não são contemplados são uma vicissitude para ser suplantada com o objetivo de atingir a perfeição. O desemprego, a falta de bens materiais, a ausência de saúde são consequências de ato que o espírito praticou anteriormente, ou seja, ele vem aqui com uma proposta de passar por essas situações para aprender a coexistir com elas com paz. Porque em algum momento apontou para aquilo e disse, isso é tranquilo, eu passo por isso mole. Mas a gente só sabe como é quando está na pele do outro. Apontar o outro como errado, sem estar na pele dele, é o que tem de mais fácil. Orar a Deus pedindo a suspensão da expiação é negar-se a passar pela vicissitude que pode levar à perfeição. O fundamento da existência do ser consiste exatamente nessa etapa da encarnação. Quando não há vicissitude, ou seja, não há variação do querer do ser, não existe. Quando não se passa por essas situações de altos e baixos, não adianta de nada. Está aqui. A gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para ter o que é de mais importante que o ser humano se chama família. Não é para isso que a gente veio fazer aqui. Coincidentemente, tu encarnou naquela família, diz em qualquer outra. Na próxima encarnação vai ser em outra. E aquela que ficou para trás? Como é que fica? E os filhos, os pais, os irmãos, o marido, ficam onde? Cada um cuidando do que tem que fazer.
Por quê? Porque ninguém tem a obrigação de carregar o fardo de quem persegue. E ninguém está aí para suprir os teus anseios. Cada um está aí para cuidar da sua vida. Ninguém veio para cuidar da vida dos outros. Por isso que essa proposta espiritual ela vem para desconstruir o que a gente chama de família e ampliar esse conceito, compreendendo que todos são pessoas, que não tem um diferente do teu pai, todos são iguais. É tu que aponta erro e diferença em cada um que tu encontra do teu lado. Passar por essas situações mantendo a fé, confiança e entrega absoluta a Deus é a felicidade universal. É o caminho que leva o ser à perfeição. Foi para passar por esses momentos que ele veio à matéria carnal e, por isso, o amor sublime de Deus não deixará de causar essas etapas da sua vida. Aqui a gente fala da encarnação do Cristo. Né? Passar por essas situações mantendo a fé, ou seja, confiança e entrega absoluta em Deus. Nada querer, nada esperar, nada ser. Tudo em prol de servir. Isso é a felicidade universal, ou seja, é o caminho que leva o ser à perfeição. E esse foi o exemplo dado pelo Cristo, né? Que veio passar por esses momentos na matéria carnal e por isso se transforma, passando nesses momentos, entregando-se sem condição a Deus em amor sublime. E esse amor sublime nunca vai deixar de causar essas etapas da sua vida, ou seja, essas vicissitudes, esses, como é que falou? Problemas, né? Essas perturbações. Porque Deus te ama, tu tem perturbações. Porque senão tu nunca ia ter oportunidade de se mostrar perfeito. Não fazê-lo poderia proporcionar ao Espírito a chance de acusar a Deus de não lhe ter dado o que precisava. Isso nunca acontece. Entende? Então, quando nós estamos encarnados, as nossas pretensões são diferentes quando nós estamos desencarnados. Né? A gente chega aqui e não quer passar por nada do que a gente pediu para passar quando está desencarnado. E aí, se não passasse por tudo aquilo que pediu, quando em espírito, ainda ia chegar lá e dizer, pô, esse Deus é um canalha, porque eu pedi para ficar paraplégico e ele não fez isso. Porque se Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, amor sublime, sustentabilizador de tudo, pode acontecer algo que Deus não quer? Então, se você bateu o carro, saiba, Deus quis que você batesse o carro. Se perdeu o emprego, saiba, Deus quis que você perdesse o emprego. Se tu ficou doente, saiba, Deus quis que tu ficasse doente, sim. E não é porque ele é um déspota, um canalha, um injusticeiro. Não. Pelo contrário, é porque tu precisa de tudo isso para mostrar que tu pode coexistir com isso em paz, harmonia e felicidade e ser perfeito. Como Cristo. Sabendo que ia para a cruz, que ia ser crucificado, torturado, vilipendiado, escarrado pelo mundo. Eu vim aqui cuidar das coisas do meu Pai. Eu vim para isso. Eu vim para passar por essas coisas boas. Eu não tenho problema nenhum. Eu vim para dar o exemplo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui, sem seguir o meu exemplo, ninguém chega lá. E esse exemplo não está em falar coisa alguma.
mas em viver como viveu, sem segregar, sem apontar erro, sem acusar, amando a tudo e a todos como são e colocando a vontade de Deus acima da dele. Esse amor se representa em fazer o que é preciso para que um ser evolua e não simplesmente dar a ele o que deseja. Deus gostaria de contentar o espírito lhe dando o que deseja, mas sabe que esse caminho não leva à elevação espiritual, não se chega à perfeição. Como um pai material que utiliza todos os meios para que o filho compreenda a necessidade de fazer o que deve e não o que quer, Deus causa os acontecimentos que contrariam o ser, as vicissitudes, pois sabe que isso é importante para o seu futuro. É como a parábola do Cristo, quando ele diz: sendo vós maus, se seu filho pede pão, não lhe dá uma pedra, sendo seu pai perfeito, sabendo que o filho precisa de pão, vai lhe dar uma pedra? Então Deus dá o que cada um precisa e merece. Na verdade, Deus é obrigado a agir dessa forma, não por desejo próprio, mas porque o filho reluta em buscar a sua elevação. Nós somos crianças mimadas. Todas as vicissitudes nascem de um momento onde o ser buscou a sua satisfação individual e não amou a Deus acima de todas as coisas. Se o espírito não encontrasse erros em situações anteriores, ou seja, abrisse mão dos seus desejos, jamais o Pai teria que agora gerar uma vicissitude. Então tudo que nos acontece é porque em algum momento a gente julgou que o que está acontecendo é errado. E quando a gente fizer isso, nós vamos sempre passar pela mesma situação que a gente aponta ele. Quando a gente diz que um ladrão está errado porque rouba, em algum momento vai ter que passar pelas mesmas situações que ele passa para compreender por que ele chegou naquele ponto. Quando tu aponta que alguém é errado em fazer qualquer coisa, tu fatalmente vai chegar, está na mesma situação que ele, para ver se na pele dele tu vai fazer diferente. E é por isso que nós passamos por vicissitudes. Porque nós somos campeões em apontar o dedo para os outros. É a justiça perfeita que dá a cada um de acordo com as suas obras. Todas as situações que o espírito não consegue alcançar a felicidade são causadas por situações anteriores, onde preferiu buscar o prazer individual. Elas não nascem do desejo do Pai, mas da ação anterior de cada um. Isso é karma. A justa reação a uma ação anterior, a herança que tu dá para ti mesmo. A perfeita compreensão sobre a expiação consiste-se na necessidade que o ser tem de passar pelas situações que contrariam os seus desejos durante a encarnação para chegar à perfeição. Não como pena, mas como a ação de um Pai que é justiça perfeita e amor sublime. Então, como diria Paulo de Tarso, a tudo dai graça. Seja lá o que te acontecer, agradece, porque é o que tu precisa para alcançar a tua perfeição. Não espragueja contra a vida ou reclama da graça, porque o que acontece é toda a manifestação do amor de um Pai, que tem um amor sublime, um amor que transcende o nosso entendimento, para que nós cheguemos à perfeição. Alguma pergunta? Nesses momentos, ou a coisa foi muito legal, ou ninguém entendeu nada. Mas tá bom. Vamos ser otimistas.